para falar sobre os sintomas, o diagnóstico e os tratamentos disponíveis para a hiperplasia benigna da próstata. Nós vamos conversar com o uro-oncologista Dr. Francisco Fonseca, mestre e doutor pela USP. Doutor Francisco, bom dia, um prazer falar com você mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Marcelo, muito bom. Eu acho que podemos acabar a entrevista aqui, porque você falou tudo. Eu fiz uma pequena introdução, né, doutor? Mas eu acho que melhor do que o senhor não há para falar sobre isso, né? Por isso, eu vou começar para a gente fazer de forma bem didática, para que as pessoas saibam e entendam melhor, né? O que é exatamente a hiperplasia benigna da próstata e por que ela se torna mais comum com o avanço da idade, hein? Pronto. Boa pergunta. Na verdade, o mistério começa aí, né? Na verdade, a próstata, essa região que vai crescer, ela representa menos de 5% do volume total da próstata. E ela fica exatamente por onde a uretra passa por dentro da próstata. Então, o que acontece? Veja só quando começa a brincadeira. Aos 25 anos de idade, começa a hiperplasia benigna na próstata. Só que alguns homens vão desenvolver a doença com 40, 50, 60, 70, 80. E mesmo tardiamente, aos 80 anos de idade, existem alguns pacientes que, por incrível que pareça, não têm sintomas. Meus pacientes ficam meio chateados comigo quando eu fico apertando eles com perguntas, achando que eles... Não, você deve estar errado, não é possível. E, de fato, isso acontece. Então, é um negócio muito incrível, né? Como a natureza fez o desenvolvimento dessa glândula, né? Exatamente. Lógico que existem componentes familiares, a próstata começa a crescer, todo mundo da família tem crescimento da próstata, outros não, né? Então é muito interessante todo esse conhecimento que nós adquirimos ao longo dos anos, né? Sim. Agora, se ela começa a dar sinais a partir dos 25 anos, como o senhor disse, por que normalmente os exames de próstata são recomendados após os 40 anos? Não, na verdade, a gente procura diagnosticar um paciente, não se a pessoa não tem sintoma nenhum. O crescimento começa aos 25, mas os sintomas normalmente acontecem como você falou. Olha, depois dos 50, 60, aí que a pessoa, poxa, meu jato está mais fraco, né? O que está acontecendo? Então, aquele resumo que você fez é bem o que o paciente tem que entender. Quer dizer, é muito importante o paciente entender. Às vezes o paciente fala assim, poxa, eu acordo, eu urino muito bem, doutor, porque toda hora eu estou no banheiro. Tá errado, né? Aí eu brinco com eles e falo assim, então quer dizer que aos 20 anos você acordava 5 vezes à noite? Não, doutor, que é isso? Não era assim também, né? Pois é, mas então é uma boa oportunidade para a gente explicar melhor, o senhor explicar melhor, que apesar de não ser câncer, né, a hiperplasia da próstata pode afetar bastante a qualidade de vida do homem, como você bem falou. De que forma isso acontece, além dessa condição aí de ter que levantar toda hora de madrugada para fazer xixi, enfim, essas coisas todas? De que forma isso acontece, doutor? Então, Marcelo, veja bem, como a coisa vai acontecendo muito lentamente, não é do dia para a noite que os sintomas aparecem. Então a pessoa se adapta. E é por isso que ela chega e fala assim, eu estou urino bem, toda hora eu estou urinando. Mas aí você pergunta, bom, mas o seu jato está mais fraco? Não, doutor, meu jato já não é mais como antigamente. Eu estou indo mais frequentemente, eu tenho começado agora eu acordo umas vezes à noite, vai seguindo o tempo. Não, doutor, o paciente normalmente faz um segmento anual, para quem já está sentindo isso, aí 2, 3 anos depois, não, doutor, agora acordo 3 vezes à noite. Não, eu tenho momentos que eu tenho que sair correndo para urinar, que senão eu perco gotas nas minhas vestes. E é um negócio extremamente desagradável, imagina. 20 gotas de urina é o suficiente para manchar a roupa. Exatamente. Então, é uma loucura, né? Então, socialmente, é uma coisa constrangedora, né? Exato. E as pessoas começam, não, tem alguma coisa de errado. Então, neste momento, quando tem sintomas leves, por exemplo, nós nem tratamos, nós só orientamos. Olha, 2 horas antes de você dormir, não beba água, que é para ver se não forma tanta urina na bexiga, a pessoa não acorda. Então, a gente tem que explicar isso para o paciente, que o paciente ele percebe, mas ele não consegue entender. Na hora que ele entende, ele começa a jogar no mesmo time teu, você entendeu? Sei. As coisas vão assim progressivamente. Né?
E tem também casos que eu já ouvi relatos, inclusive, a gente entrevistando médicos, enfim, e inclusive pacientes também, de que a pessoa parece que está sempre com vontade de fazer xixi. Mesmo Então, depois que acaba de fazer, daí 5, 10 minutos, parece que está com vontade de novo, parece que aquilo é constante. Isso também é resultado dessa hiperplasia? isso, muito bom a pergunta. Veja, essas coisas vão acontecendo e vão prejudicando a qualidade de vida. Imagina você está numa reunião, Pois daqui a é. pouco você se sente apertado, não, eu tenho que resolver isso aí. Então, não dá, né? Então, neste momento, quando começam a ter esses sintomas, que a pessoa não esvazia bem a bexiga, a gente chama isso de resíduo. Por exemplo, você tem 400 ml, você É, urina 250. Então, você já partiu de 150 ml. Chegou em 400, você vai urinar de novo. E é, qual que é o problema? Nenhum órgão nosso, nenhum órgão onde tem líquido, tá? Vesícula biliar, dentro do nosso cérebro, não pode deixar de funcionar, não pode obstruir. Se obstruir, vai gerar problema. E um problema que esse resíduo causa é infecção. Imagina, é, homem não tem infecção, as mulheres têm, porque a uretra tem uma uretra pequenininha, relação exato. sexual, filho, um monte de coisa. Mas nós homens, esse resíduo parado pode acontecer e desenvolver uma infecção urinária. Isso é muito ruim, né? Porque estraga Exatamente. mais a bexiga e a própria próstata. É o que eu ia lhe perguntar, porque há também essa orientação sobre não segure o xixi. Sentiu Exato. vontade, vá lá e faça, por causa desse processo aí de infecção. E principalmente, aí já vamos partir, como você bem destacou, doutor, o caso da mulher que tem um aparelho que favorece mais a infecção urinária, né? Perfeito. Exatamente. O tamanho da próstata sempre corresponde à intensidade dos sintomas ou existem homens com próstata pequena e muitos sintomas? O que está interessando, na verdade, é o quanto a uretra está se afilando, está se comprimindo. Então, se a pessoa tem essa compressão, o jato Hum, vai ficar fraco, né? E a pessoa vai mais vezes urinar, e daí o resíduo urinário. E neste momento é que nós, médicos, urologistas, vamos interferir já com o tratamento. As próstatas pequenininhas, às vezes, têm 25 gramas. É o preço de uma próstata normal de uma pessoa que tem aí 25 anos de idade. Né? sei. Ela, às vezes, está acordando 5, 6, 7 vezes. Lógico que existem doenças específicas, mesmo em pacientes mais jovens, que pode fazer ele urinar. Normalmente, isso não resolve. Você tenta dar remédio Hum, para relaxar a próstata, não consegue. Normalmente, é uma pequena cirurgia, você resolve o problema da pessoa. E a pessoa, nossa, doutor, voltei a urinar tão bem. Próstata resolvido. pequenininha. Existem próstatas enormes. Eu tenho um paciente que tem 145 gramas de próstata, É tem uns mesmo? 47 anos de idade. Ele não tem sintoma nenhum. Ele urina 3 vezes durante o dia e não acorda à noite por urinar. Eu não dou nem remédio para ele, mas eu falo: olha, você é um candidato enorme de que um dia você vai operar com seu envelhecimento. Você Entendo. entendeu? Então, eu falo para meus pacientes: ó, tamanho no documento. Então, tem É, próstatas gigantes que a pessoa está com muito sintoma. Tem sim, próstatas pequenininhas que a pessoa está com muito sintoma. Então, isso é muito variável. é Por que muito isso é relativo. variável? Depende da estrutura da cápsula. Quando a cápsula consegue se distender juntamente com o crescimento, a pessoa não tem sintoma. Agora, se a cápsula for muito firme, Hum, ela não tem como expandir, ela vai fechando a uretra. Você entendeu? É sim, sim. uma coisa física que está acontecendo, né? A obstrução É, do trato urinário inferior. com certeza. E como é que é feito o diagnóstico da hiperplasia benigna da próstata? Quais exames costumam ser solicitados nessa avaliação urológica, doutor? Então, essa história toda começa com sintomas. A Com primeira coisa sintoma. que nós valorizamos são sintomas. Você não vai ficar pedindo exame para quem não tem sintoma nenhum. Você É, vai gastar dinheiro e o tempo da pessoa. A vida sim. passa muito rápido, a gente fica fazendo exame de bobeira. Aham, Agora, tendo sintoma, o fundamental sempre é urina 1 em cultura para ver se não tem uma infecção. Normalmente, quem tem infecção tem muito mais sintomas. Você vai fazer um ultrassom, que é um exame inócuo, muito fácil de sim. fazer, né? E é quase que um armamento que o urologista pode ter, até no consultório, fazer: ó, a tua próstata está realmente grande, você não está esvaziando bem a bexiga, né? E a gente faz o PSA. O PSA
quanto maior a próstata, ele pode produzir mais essa molécula, Mais que é uma ainda. molécula que só é produzida pela próstata. Então, quando o PSA sobe, a gente tem que, inclusive, pensar que pode estar ocorrendo um câncer. Pois é. Porque primeiro ocorre o HPB, e lá para frente, 50, 60 anos, é que pode surgir câncer de próstata. Então, nós temos que fazer esse diagnóstico. É nosso papel. E, por último, o exame físico. Se você tem uma próstata grande ou que não seja câncer, ela é macia ao toque. É um exame de 30 segundos, indolor. É meio chato fazer, óbvio, né? Mas claro. não é uma coisa complexa. Então, essas coisas simples, urina 1, PSA, ultrassom e o toque, definem o diagnóstico. Não sou. Eu fiz um toque, sua próstata é muito grande, nossa, eu acho que sua próstata deve ter. Não dá para a gente estimar com certeza. Sua próstata tem mais de 80 gramas. Faz ultrassom, deu 120, porque a gente não consegue tocar a parte que poderá crescer para cima da bexiga, você entendeu? Entendo. Então, é muito simples, não é um bicho de 7 cabeças. Lógico que a prática vai tornando isso muito mais fácil. Claro, claro. E bem dirigível, né? E parece que os homens hoje também estão mais aceitos, né, nessa condição de procurar um urologista, fazer os seus exames, como as mulheres fazem anualmente, né, doutor? O exame preventivo. O homem também tem que fazer e procurar o urologista, porque é dessa forma. Uma condição que eu gostaria de perguntar ao senhor... por exemplo, a próstata ela está dilatada, está inchada, está grande, né? Cresceu e está com hiperplasia benigna. Pode acontecer o contrário da próstata não crescer e a pessoa ter um diagnóstico de um tumor maligno, por exemplo, do câncer? Sim, sim. A pessoa pode estar urinando muito bem, obrigado, como se tivesse lá os 30 anos de idade, e você fez um toque, porque o câncer ele surge numa zona diferente. Lembra que eu falei para você? O HPB cresce ao redor da uretra? Isso. Essa outra região, ela existe, é a maior região da próstata. Então, se degenera e inicia um câncer, normalmente ele surge na parte posterior da próstata. Tá. Então, com um toque, nós sentimos uma coisa endurecida, um nódulozinho. Opa, isso aqui não é normal. Olha o que eu vou falar, mesmo que o PSA seja normal. Então, vamos pensar de meio... O toque tem endurecimento, você fez isso, esse paciente é portador de um câncer de próstata, até prova do contrário. Olha que loucura, entendeu? E por isso que as coisas se complementam. Nós temos que falar com o paciente, entender a sua clínica, examiná-lo, pedirmos os exames. Tudo isso é um raciocínio e nós temos que investigar conforme as alterações que nós encontramos. Sim. O contrário também pode acontecer, doutor, do PSA estar elevado e o tumor estar numa outra região da próstata que não seja detectado no toque? Isso é possível. Os tumores, em 75%, 80%, ele cresce na zona periférica, que nós chamamos da próstata. Existem tumores em 15%, 20% que surgem na zona transicional. Nós não sentimos a zona transicional, que é a zona do HPB. Então, ele está escondidinho lá. O toque foi normal, mas você pede um ultrassom, tem uma coisa estranha ali, o PSA está alto. Não. Aí, qual que é o exame a ser pedido? Chegamos numa situação que o toque está normal, o PSA está elevado, o ultrassom parece que tem alguma coisa estranha na zona transicional. É a ressonância nuclear multiparamétrica. Aí é o melhor exame para enxergar a próstata. Certo. Graças a Deus nós temos esse exame. Isso favorece o diagnóstico precoce enormemente. Então a gente consegue detectar a doença nesse estágio ainda inicial, né? E é curável, óbvio. É claro. Bom, voltemos então à hiperplasia benigna. O tratamento começa, na maioria das vezes, com medicamentos, né? Quando eles são indicados, em quais situações a cirurgia passa a ser necessária? Então, primeira fase que a gente chama que tem sintomas moderados, é aí que nós indicamos o tratamento com medicamentos. Na verdade, são dois tipos. Um que age na próstata para diminuir o tamanho dela, e com isso a gente tenta abrir a uretra prostática. Você pode aliviar, o jato melhorar, perfeito. Esse tipo de remédio é muito importante quando a próstata tem mais do que 35, 40 gramas. As próstatas maiores nós podemos tentar isso. Tá? E existe uma segunda classe de remédios que relaxa a uretra prostática, porque dentro da próstata existe musculatura lisa lá dentro. Então existem
remédios que conseguem relaxar, e na hora que se dá o sinal para urinar, ele relaxa a próstata e o jato sai melhor, mais forte. Então, a gente, cada caso é um caso. As próstatas pequenininhas, normalmente nós damos um alfa-bloqueador. Próstatas acima de 40 gramas, nós associamos os 2 medicamentos. Por quê? Porque, eventualmente, o cara pode dar uma resposta tão boa Pois é. e para de tomar o remédio. Depois de 6 meses, 7 meses, acabou. Agora vamos deixar o senhor sem remédio, vamos ver como é que o senhor fica aí. Sim. Isso pode demorar 2, 3 anos para voltar a crescer, aí volta o remédio. Entendo. Se os sintomas são muito severos e não melhoraram com o tratamento, esse é o paciente que deve ser submetido à cirurgia. Tá. Qual cirurgia? Depende do tamanho, depende da idade do paciente. É relativo, né? Uma série de coisas, né? Entendo. Doutor Francisco, eu já explorei muito o senhor aqui, mas eu acho que está muito esclarecedor, mas a gente, para encerrar, eu gostaria que deixasse uma orientação aí para os homens acima de 50 anos, principalmente, ou com histórico familiar, né, sobre prevenção, acompanhamento regular e cuidado com a saúde da próstata. Na verdade, todos nós devemos fazer um exame, pelo menos um PSA aos 45 anos de idade. Se tem sintomas, a pessoa deve ser examinada, fazer um toque retal. Normalmente, a sociedade americana, brasileira, internacional, etc., orienta que sejam feitos exames a partir dos 50 anos de idade. E o PSA tem muito a ver, e os sintomas, com o retorno do paciente. Tem pacientes que não precisam ficar voltando anualmente. O PSA é muito baixo, não tem sintoma nenhum, olha, só pode vir daqui a 2 anos. Então, essa orientação passa pelo urologista. Olha, o seu PSA é 3, eu tenho 55 anos de idade. Já é um PSA que está meio suspeito. Ó, se eu venho daqui a 6 meses, eu quero ver o senhor. Por quê? O nosso problema é fazer um diagnóstico precoce, afastando o câncer e acompanhando HPV. Tem pessoas que têm HPV exclusivo, mas tem pessoas que ficam numa zona cinzenta. Tem as duas coisas, pode desenvolver ou um câncer ou HPV. Então, se a pessoa entender isso, consegue sempre resolver, e o que é mais importante, não estragar a bexiga. Nós não falamos a respeito disso. Ah, sim. Se você faz muita força para urinar, chega uma hora que o músculo não aguenta, o músculo, né? Vai fazendo força, vai diminuindo o tamanho da próstata. Então, não pode acontecer isso. Tá? Nossa obrigação é não deixar que a bexiga seja danificada. Exatamente. Cada caso é um caso, a orientação é muito pessoal. O importante é o homem entender isso. Tem sintoma? Vá ao seu urologista. Isso é muito legal. E também deixar bem claro que com a tecnologia que nós temos hoje, mesmo que seja um câncer de próstata, isso não significa que você vai ficar impotente, né, doutor? E é o medo de todo homem, né? Na verdade. Exatamente. Né? Você vai ficar infértil, mas não impotente. Hoje é possível fazer uma... Isso. Perfeito, perfeito. É exatamente isso que o cara tem que entender. Um paciente mais jovem que tem ereção boas, mesmo câncer, que vai remover toda a próstata, etc., o paciente pode manter a ereção. O paciente fala assim, Marcelo, muito engraçado. Falei, doutor, eu tenho ereção, minha ereção está normal, mas eu ejaculo a seco. Então ele está feliz, quer dizer, alterou, mas ele pode permanecer com a sua virilidade. Entendeu? Isso que o homem tem que entender. Marcelo, eu gostaria de uma única coisa falar, por favor, que eu acho muito importante. Essa conversa que nós estamos tendo, da melhoria do diagnóstico, nós, como urologistas e pela Sociedade Brasileira de Urologia, nós temos que agradecer muito aos jornalistas, porque vocês fizeram com que nós conseguíssemos atender muitos pacientes para afastar câncer. Então, não é só o médico, está aqui. A profissão de vocês foi muito importante para a melhora desse diagnóstico precoce. Eu, como urologista, agradeço a profissão de vocês por tudo isso. E você está falando com um paciente que teve câncer de próstata, tá? E hoje leva uma vida normal, sem sequela nenhuma, doutor. Fantástico, fantástico. Porque nós podemos passar por isso, né, Marcelo? Mas a nossa vida continua, feliz como você está aí. Isso aí. Vida, e vamos em frente. Vida normal. Doutor Francisco Fonseca, mestre doutor pela USP, uro-oncologista, muito obrigado, viu? Um prazer sempre falar com você, doutor. Excelente. Tchau. Um bom dia. Fica com Deus.